Como o silêncio pode ser mais barulhento que qualquer multidão. É impressionante como, quando a casa está vazia, você consegue ouvir não só o ranger das paredes, mas também o peso dos seus próprios pensamentos. Morar sozinho é exatamente isso, encarar de frente a sinfonia interna que antes era abafada pelo barulho dos outros. Para muitos, esse momento parece assustador, como se fosse um mergulho em águas profundas sem saber nadar. Mas a verdade é que esse mergulho é um dos maiores testes de coragem e independência que alguém pode enfrentar. O silêncio que muitos temem é, na verdade, o professor mais exigente e também o mais leal. Porque quando você aprende a caminhar ao lado desse silêncio, percebe que não há multidão capaz de te intimidar. Morar sozinho não é sobre isolamento, é sobre poder, é sobre descobrir que você já tem dentro de si tudo o que sempre procurou do lado de fora. Esse é o ponto onde muita gente se engana. Há quem diga que viver só é sinal de fracasso, de abandono, de vazio. Mas quem já atravessou essa experiência sabe que é justamente o contrário. É no espaço onde não há plateia, onde não existe aplauso fácil, que o caráter começa a ser moldado. Morar sozinho é como frequentar uma academia invisível, em que os pesos não são de ferro, mas de responsabilidade, disciplina e escolhas diárias. Cada prato lavado, cada conta paga, cada decisão assumida é um exercício para a musculatura emocional. A cada repetição, a cada pequeno esforço silencioso, nasce uma força que ninguém vê, mas que transforma tudo. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo o que é ser um homem de bem, e sim ser um. Viver só é exatamente isso. A prática diária do bem que começa dentro de você, antes de se expandir para o mundo. E é nesse ponto que a filosofia estoica se torna tão atual. Epicteto lembrava que não controlamos os acontecimentos externos, mas apenas nossas reações diante deles. Morar sozinho é a prova viva desse ensinamento. Você não tem como controlar se o encanamento estourou, se a lâmpada queimou, se o silêncio bateu pesado demais. Mas pode escolher como reage a cada um desses desafios. Pode reclamar, pode desistir, pode afundar, ou pode levantar, agir, se adaptar. E quanto mais escolhe reagir com firmeza, mais percebe que não depende de ninguém para sustentar sua vida. Essa consciência é libertadora. É o que separa quem ainda precisa de bengalas emocionais de quem já aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Talvez o mais difícil seja o primeiro impacto, a ausência de companhia constante. Não tem mais alguém para lembrar da hora, para dividir tarefas, para encher os espaços com conversa. É aqui que muitos desistem, confundindo silêncio com solidão. Mas a diferença é clara. Solidão é sentir falta de alguém. Silêncio é sentir a presença de si mesmo. Quando essa chave vira, tudo muda. Você começa a perceber que estar só não significa estar em falta, significa estar inteiro. É como descobrir que dentro de si existe um porto seguro, um lugar de calma que ninguém pode invadir. E essa descoberta vale mais do que qualquer aprovação externa, porque você finalmente entende que sua paz não depende de ninguém além de você. No começo, pode parecer pesado demais. As contas chegam, o cansaço pesa, a vontade de dividir as responsabilidades grita, mas aos poucos você nota que cada obstáculo se transforma em degrau. Você paga a conta e sente orgulho, arruma a casa e sente clareza, organiza sua rotina e sente poder. É como se a vida estivesse te treinando para ser alguém mais completo, mais preparado, mais maduro. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho o corpo. Cada desafio de viver só é esse treino mental disfarçado, que constrói dentro de você uma estrutura inabalável. O que parecia peso se revela como força. O que parecia vazio se mostra como oportunidade. E é exatamente essa jornada que quero compartilhar com você. Ao longo deste caminho você vai descobrir que morar sozinho não é sobre se afastar do mundo, mas sobre se preparar para ele. É como afiar a espada no silêncio antes da batalha. Quem consegue viver em paz consigo mesmo, consegue viver em paz com qualquer situação lá fora. Neste vídeo, vamos explorar juntos os maiores presentes que essa experiência oferece e como ela transforma completamente a forma como você encara a vida, as pessoas
e principalmente a si mesmo, porque se você aguenta morar sozinho, você aguenta qualquer coisa. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. O primeiro presente que morar sozinho oferece é descobrir a arte de ser o seu próprio porto seguro. E não existe metáfora melhor do que imaginar-se em alto mar. A maioria das pessoas vive como um barco sem âncora, que só se sente seguro quando está preso a outro barco, a um porto movimentado, a uma multidão que faz barulho e preenche o vazio. Só que quando o vento muda e as águas ficam agitadas, esses barcos dependentes acabam batendo uns nos outros, afundando no mesmo caos. Quem mora sozinho, porém, aprende a fincar a âncora dentro de si. Aprende a ser um ponto firme em meio às ondas. E essa é a primeira grande vitória. Perceber que não precisa correr para os outros cada vez que a vida balança, porque já construiu dentro de si um refúgio seguro. Esse aprendizado vem de pequenas situações do cotidiano que parecem banais, mas carregam uma força enorme. Pense no momento em que você chega em casa depois de um dia difícil e não encontra ninguém para te abraçar ou perguntar como foi. A tentação é abrir o celular, procurar companhia artificial, encher o silêncio de distrações. Mas se você resiste a isso e aprende a respirar, a se ouvir e a se acolher, está construindo uma muralha invisível dentro de si. Está dizendo ao mundo: eu posso me sustentar, eu sou suficiente. Marco Aurélio falava que a tranquilidade vem quando você se alinha com a sua própria natureza e não busca fora o que já pode encontrar dentro. Cada vez que você se acalma sem precisar de muletas, está vivendo esse ensinamento na prática. Ser o próprio porto seguro não significa se tornar frio ou insensível. Pelo contrário, significa aprender a se tratar com generosidade, mesmo nos dias ruins. Significa não se punir quando erra, mas também não se enganar quando precisa melhorar. É equilibrar firmeza e compaixão consigo mesmo. Quando você mora sozinho, não há escapatória. Ou aprende esse equilíbrio, ou acaba se perdendo em sentimentos que poderiam ser passageiros, mas viram tempestades. E é nesse processo que você descobre a diferença entre se fortalecer e se endurecer. Endurecer é se fechar para o mundo. Fortalecer é se abrir para a vida sem se deixar destruir por ela. Reaprender a carregar seus medos sem ser esmagado por eles. E o curioso é que quanto mais você pratica isso, mais sua casa física vira um reflexo do seu mundo interior. A desordem externa revela a bagunça interna. A limpeza e a organização revelam clareza e presença. Cuidar do seu espaço se transforma em um ritual de autocuidado. Quando você arruma a cama, está dizendo a si mesmo que sua vida merece ordem. Quando prepara uma refeição, está declarando que sua saúde é prioridade. Quando embeleza o ambiente, está reconhecendo que merece beleza ao seu redor. E tudo isso, no fundo, é você sendo porto seguro de si. É você criando raízes em um lugar que não depende de mais ninguém além da sua própria decisão. Essa prática muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Quem aprende a ser sua própria âncora não implora atenção, não aceita migalhas de afeto, não corre atrás de quem nunca ofereceu abrigo real. Pelo contrário, passa a escolher melhor as pessoas que entram em sua vida, porque já não precisa delas para sobreviver. Epicteto lembrava que a verdadeira liberdade está em não depender do que não está sob o nosso controle. Ao se tornar seu próprio porto seguro, você vive exatamente isso. Descobre que sua paz não pode mais ser sequestrada por ausências ou presenças alheias. Você se liberta das correntes invisíveis da carência, e a consequência disso é extraordinária. A partir do momento em que você descobre que pode se acolher sem se afundar, corrigir-se sem se punir e se fortalecer sem se tornar frio, você se torna inteiro. E quem é inteiro nunca mais naufraga por causa do outro. Essa é a primeira dádiva de morar sozinho. Perceber que a tempestade pode vir, mas você sempre terá dentro de si um porto seguro para voltar. E esse é o alicerce de toda liberdade futura. Porque se você é capaz de se manter firme em meio ao silêncio, também será capaz de enfrentar qualquer barulho que o mundo jogar sobre você.
Se o primeiro presente de morar sozinho é se tornar o seu próprio porto seguro, o segundo é descobrir que autonomia é liberdade. Essa palavra, autonomia, carrega um peso que muita gente não entende de imediato. Para alguns, parece apenas poder fazer o que quiser, quando quiser. Mas não é isso. Autonomia é muito maior. É assumir o comando da própria vida com consciência e responsabilidade. É como se, depois de muito tempo, você finalmente pegasse o leme do barco que antes outros conduziam por você. E no instante em que percebe que agora é você quem escolhe a rota, a sensação é libertadora, mas também desafiadora, porque junto com a liberdade vem a responsabilidade de se manter firme na direção escolhida, sem transferir culpas nem terceirizar decisões. Essa autonomia começa em coisas pequenas, quase imperceptíveis. Escolher a hora de acordar, preparar seu próprio café, decidir se vai limpar a casa hoje ou amanhã, se vai cozinhar ou pedir comida, se vai gastar ou poupar. Pode parecer trivial, mas cada uma dessas escolhas reforça dentro de você a noção de que sua vida está em suas mãos. É como se cada decisão fosse um tijolo que constrói uma fortaleza invisível. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder está em manter o domínio sobre si mesmo. Quando você passa a decidir os rumos da sua rotina sem esperar ordens, sem depender de aprovação, você começa a experimentar esse poder. É silencioso, discreto, mas profundo. Você sente que não precisa mais esperar que o mundo dite quem você é. E o curioso é como esse senso de liberdade muda sua relação com os outros. Quem descobre a autonomia não entra em relacionamentos por carência, não aceita empregos apenas por medo, não se vende barato só para se sentir pertencente. Pelo contrário, aprende a escolher com quem quer caminhar, quais batalhas quer lutar e quais caminhos merecem ser percorridos. É aqui que a filosofia estoica se mostra prática. Epicteto lembrava que não somos livres quando fazemos apenas o que queremos, mas quando somos capazes de agir segundo a razão, em harmonia com nossa natureza. Autonomia é isso, não é se jogar no mundo sem regras, mas criar regras que nascem da sua consciência e não da pressão dos outros. Claro, no começo essa autonomia pode assustar. De repente, não há mais ninguém para resolver seus problemas, para dividir responsabilidades ou para dar uma palavra de incentivo quando você pensa em desistir. Você percebe que se não lavar a roupa, ela vai acumular. Se não cozinhar, vai passar fome. Se não pagar a conta, a luz vai cortar. A primeira reação pode ser pensar que isso é um peso insuportável, mas basta um tempo para perceber que, na verdade, é uma dádiva disfarçada. Porque cada pequena vitória, roupa limpa, refeição pronta, conta quitada, reforça dentro de você a certeza de que é capaz. É como se cada gesto fosse um treino silencioso para sua mente e seu caráter. Um treino que não precisa de aplausos, apenas de repetição. E é nessa repetição que nasce a verdadeira liberdade. Porque quanto mais você exerce autonomia, mais confia em si mesmo. E quanto mais confia em si mesmo, menos aceita migalhas, menos se curva diante de pressões externas. Sêneca dizia que ninguém é livre se é escravo de seus desejos. Morar sozinho mostra isso na prática. Você começa a controlar seus impulsos, a equilibrar seus gastos, a cuidar da sua saúde, porque entende que ninguém vai fazer isso por você. Essa disciplina cria um espaço de liberdade que não depende de circunstâncias externas. Você deixa de ser refém das vontades do momento e passa a ser senhor da sua própria rota. No fim, autonomia não é fazer tudo sozinho, mas sim saber que você pode. É a confiança de que sua vida tem dono, e esse dono é você. É olhar para cada escolha, por menor que seja, e perceber que ali está sendo moldado o seu futuro. Essa é a segunda grande dádiva de morar sozinho. Perceber que liberdade não é estar solto no mundo, mas ter clareza e coragem para assumir a direção da sua própria existência. E quando você entende isso, já não se deixa arrastar pelas correntes do acaso, porque agora você tem leme, tem rota, tem autonomia. E quem tem autonomia tem liberdade. Existe um tipo de força que nunca aparece em fotos, que não ganha curtidas nas redes sociais e que raramente é percebida pelos outros. É a força silenciosa de quem mora sozinho e mantém tudo funcionando quando ninguém está olhando. Essa é a musculatura invisível da vida adulta, construída não em academias ou palcos,
mas na rotina solitária, nos detalhes aparentemente simples que exigem constância e resiliência. É a força de acordar sem que alguém te desperte, de preparar sua própria refeição, de resolver um problema doméstico inesperado, de organizar sua vida sem aplauso nem reconhecimento. Muitos confundem força com a capacidade de exibir músculos ou suportar dores físicas, mas a verdadeira força é emocional, discreta e sólida. Morar sozinho é um convite diário a exercitar esse poder invisível. Essa força se revela principalmente nos dias difíceis. Quando a tristeza bate, não há um abraço imediato para consolar. Quando a insegurança aparece, não há palavras externas para acalmar. Quando a rotina pesa, não há plateia incentivando a continuar. É você e você. É nesse espaço cru que se revela quem realmente é forte. E não se trata de não sentir dor, medo ou cansaço, mas de levantar mesmo quando a vontade é permanecer caído. É colocar comida na mesa mesmo sem fome. É lavar a roupa mesmo sem energia. É cumprir suas responsabilidades mesmo quando ninguém vai notar. Essa é a força que ninguém vê, mas que vale mais do que qualquer demonstração pública. É ela que sustenta o caráter e molda a alma. E aqui a filosofia estoica se encaixa como uma chave perfeita. Epicteto dizia: as dificuldades revelam o homem. Morar sozinho é exatamente isso, uma sequência de pequenas dificuldades que dia após dia testam sua paciência, sua disciplina e sua coragem. Cada conta paga, cada noite de silêncio suportada, cada decisão tomada sem conselhos externos é um lembrete de que você está se revelando para si mesmo. E quanto mais enfrenta esses testes invisíveis, mais resiliente se torna. Essa força não aparece estampada no rosto, mas pulsa em cada atitude, em cada escolha firme que faz a vida seguir em ordem. Marco Aurélio também lembrava que não devemos buscar reconhecimento, mas consistência. A força silenciosa é a mais consistente de todas, porque independe da plateia. Essa musculatura emocional faz com que, diante de problemas maiores, você permaneça firme. Quem já enfrentou noites solitárias sem desmoronar, quem já chorou em silêncio e mesmo assim se levantou no dia seguinte, quem já suportou o peso das próprias responsabilidades sem terceirizar para ninguém, desenvolve um alicerce inabalável. E esse alicerce não se quebra facilmente. Por isso, quando chegam crises no trabalho, desentendimentos em relacionamentos ou turbulências financeiras, você já está treinado. Não precisa se desesperar porque sabe, por experiência, que já superou situações sem apoio externo. Esse histórico pessoal vira um escudo invisível. É como carregar dentro de si uma muralha construída com tijolos de silêncio e cimento de disciplina. E o mais interessante é que essa força não precisa ser exibida. Ela simplesmente existe. Não é barulhenta, não é teatral, não busca aplauso. É como uma raiz profunda que sustenta a árvore mesmo quando ninguém a vê. Enquanto muitos vivem de aparências, mostrando apenas momentos de vitória, quem mora sozinho sabe que a vitória está em não desistir. Está em se levantar todos os dias para recomeçar, sem precisar de testemunhas. Essa força invisível é o que diferencia quem apenas aparenta firmeza de quem realmente a possui. E no longo prazo, ela é o que faz toda a diferença. Porque a vida não respeita discursos, mas sim resultados silenciosos. Por isso, quando você se sentir fraco por estar sozinho, lembre-se, a cada dia em que sustenta sua rotina sem ajuda, a cada obstáculo que vence em silêncio, a cada lágrima que seca sozinho e transforma em aprendizado, você está se tornando mais forte do que imagina. Essa é a terceira grande dádiva de morar sozinho, a força que ninguém vê, mas que tudo sustenta. Uma força discreta, mas imbatível. E quem carrega esse tipo de poder dentro de si não teme mais os ventos da vida, porque já construiu dentro de si um alicerce que não quebra. Essa é a fortaleza invisível que vai te acompanhar para o resto da vida. Poucas coisas são tão transformadoras quanto descobrir que você gosta da sua própria companhia. Em um mundo que insiste em preencher cada minuto com barulhos, notificações e distrações, encontrar paz estando consigo mesmo é quase um superpoder. Morar sozinho é a trilha mais direta para esse aprendizado. No começo, o silêncio pode parecer sufocante.
como se fosse um vazio a ser preenchido a qualquer custo. Mas aos poucos, você percebe que esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para respirar, para se ouvir, para se reconectar com a própria essência. E quando essa percepção chega, o que antes era visto como solidão começa a se transformar em presença. Você deixa de fugir de si mesmo e passa a buscar esses encontros com a alma. Esses encontros surgem nos momentos mais simples. Um café tomado sem pressa, um banho demorado, uma música que ecoa sozinha pela casa, uma tarde passada em silêncio olhando pela janela. Situações que poderiam parecer banais ganham uma profundidade inesperada. Porque nesses instantes você não está apenas matando o tempo, está se encontrando, está conhecendo seus pensamentos mais autênticos, suas emoções mais escondidas, suas memórias mais vivas. É como se cada silêncio fosse um espelho onde você finalmente se enxerga por inteiro. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é nesse espaço solitário, livre de interferências externas, que você consegue observar esses pensamentos com clareza e moldá-los. O mais curioso é que, ao aprender a ser sua própria companhia, você se torna mais seletivo em relação às pessoas que deixa entrar na sua vida. Não é que você passe a desprezar os outros, pelo contrário. Você aprende a valorizar ainda mais as conexões, mas agora sem desespero, sem necessidade de preencher vazios. Quem já se aprovou sozinho não mendiga a atenção, não se humilha por afeto, não corre atrás apenas para não se sentir vazio. Ao contrário, passa a escolher relações que somam, que acrescentam, que transbordam, porque agora você já está cheio, já está completo. Epicteto lembrava que nada é mais digno de liberdade do que uma alma que não depende do externo. Essa liberdade começa exatamente aqui, quando você percebe que basta a si mesmo para se sentir inteiro. É claro que chegar a esse ponto exige prática. Não acontece da noite para o dia. Muitos tentam se enganar, dizendo que estão em paz consigo mesmos, quando na verdade estão apenas se anestesiando com distrações. Mas morar sozinho não permite tantas fugas. Cedo ou tarde, o silêncio te chama. E se você tiver coragem de atendê-lo, descobre que dentro de si há uma fonte inesgotável de presença e calma. Essa paz não significa ausência de problemas, mas significa que você não precisa mais fugir deles. Você aprende a lidar com suas inquietações como quem aprende a conversar com um amigo, com paciência, com sinceridade, com abertura. E esse diálogo interno se torna a base da sua maturidade. E é nesse processo que a vida ganha um novo sentido. O que antes era carência vira clareza. O que antes era ansiedade vira presença. O que antes era medo vira poder. Você percebe que estar só não é estar em falta, é estar inteiro. Essa paz muda a maneira como você se coloca no mundo. Você não entra mais em relacionamentos por desespero, não aceita qualquer companhia por medo, não se perde tentando ser aceito, porque entende que ninguém vai te completar. No máximo vai transbordar o que você já construiu dentro de si. Essa consciência traz leveza, traz liberdade e traz uma segurança emocional que ninguém pode tirar. Por isso, a quarta grande dádiva de morar sozinho é a paz de ser sua melhor companhia. É descobrir que você é suficiente, que sua presença é valiosa, que sua alma é lar. Quando essa paz se instala, nada mais te desespera, porque você finalmente entendeu o essencial. Você sempre terá a si mesmo. E essa certeza é a base para todas as escolhas futuras, porque quem está em paz consigo mesmo está preparado para viver em paz com o mundo. Essa é a riqueza que não pode ser comprada, não pode ser tirada, não depende de circunstâncias. Essa é a paz que só quem aprende a gostar da própria companhia conhece. Se há algo que morar sozinho provoca de maneira inevitável, é crescimento. Não o crescimento superficial que vem de frases prontas ou teorias decoradas, mas aquele que nasce do contato direto com a realidade. Viver só é ser colocado diariamente diante de decisões intransferíveis. Você descobre que não há como terceirizar responsabilidades, não há como adiar eternamente escolhas que batem à sua porta. É como se a vida, de repente, tirasse as rodinhas da bicicleta e dissesse: agora é você por conta própria. No início pode parecer cruel,
Mas com o tempo, você percebe que esse é o maior presente. Porque nada fortalece tanto quanto enfrentar a vida com as próprias mãos. É no choque com a realidade que você se expande de verdade. Esse crescimento acontece nos detalhes mais pequenos. A primeira vez que você prepara uma refeição do zero e sente orgulho do resultado. A primeira conta que paga com o próprio esforço e percebe que cada centavo teve sua história. A primeira noite em que se sente tentado a se entregar à preguiça, mas escolhe organizar a casa, e depois nota como a mente ficou mais leve. Esses episódios cotidianos, que parecem insignificantes, são como treinos invisíveis, e a cada treino, você sobe um degrau. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. É exatamente isso que morar sozinho faz. Transforma cada desafio simples em exercício de fortalecimento interior. E quando você olha para trás, percebe que está mais forte, mais disciplinado e mais consciente do que jamais esteve. No começo, esse crescimento pode parecer doloroso. Você sente a falta de alguém que te lembre de dormir cedo, de comer melhor, de manter a disciplina. De repente, é como se o chão desaparecesse e você tivesse que aprender a andar em uma nova superfície. Mas é justamente nesse desconforto que mora o aprendizado. Porque ao perceber que não há ninguém para cuidar de você, começa a cuidar de si mesmo de verdade. Aprende a impor limites, a regular seus horários, a valorizar sua energia. Esse processo é um despertar. Você se dá conta de quantas vezes dependia de fatores externos para se mover. E então descobre que a autonomia que tanto buscava começa no simples ato de assumir cada uma dessas responsabilidades com consciência. E quanto mais você pratica, mais percebe que o crescimento é acelerado. O que antes demoraria anos para aprender na convivência com outros, você aprende em meses de rotina solitária. Você cria sua própria motivação, sua própria disciplina, sua própria constância. E isso te coloca em vantagem diante da vida. Porque enquanto muitos ainda esperam condições ideais para agir, você já está em movimento. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que faz a diferença. Viver sozinho é a aplicação prática desse princípio. A cada desafio, você escolhe reagir com firmeza. A cada obstáculo, escolhe crescer. E quanto mais rápido entende isso, mais rápido amadurece. Esse crescimento também muda sua relação com o tempo. Você percebe que cada hora mal aproveitada pesa no dia seguinte, cada decisão inconsciente cobra seu preço, cada pequeno descuido cria consequências. Ao mesmo tempo, cada gesto consciente multiplica seus resultados. Você aprende a valorizar cada minuto, a investir energia apenas no que importa, a cortar desperdícios. Essa clareza vem porque não há distrações externas para mascarar seus erros. Quando você vive só, tudo é responsabilidade sua. E essa responsabilidade é o motor do amadurecimento. Você começa a enxergar que o tempo não é algo para matar, mas para cultivar. E esse entendimento muda tudo. Por isso, a quinta grande dádiva de morar sozinho é o crescimento acelerado. Cada pequena responsabilidade se transforma em treino. Cada desafio em degrau, cada conquista em combustível. Você passa a confiar mais em si mesmo, a depender menos dos outros, a valorizar o próprio esforço. E no fim, percebe que amadurecer não é perder leveza, mas ganhar estrutura. Essa estrutura é o que vai te sustentar nos momentos em que a vida lá fora apertar. Porque quem já aprendeu a crescer rápido no silêncio da própria casa, sabe que está preparado para qualquer tempestade. E essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente evolui. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Existe uma lucidez que só nasce quando o barulho do mundo se cala. Morar sozinho é como abrir uma janela depois de uma tempestade. De repente o ar fica mais leve, os sons ficam mais claros e você consegue enxergar coisas que antes estavam encobertas. A ausência de vozes externas dá espaço para ouvir sua própria voz. Essa clareza não é imediata, leva tempo, mas aos poucos se torna o seu maior presente. É como se a vida, que antes era um turbilhão de ruídos, começasse a se organizar em uma melodia compreensível. E quando essa clareza chega, você percebe que tem direção, que não precisa mais viver no piloto automático,
repetindo padrões sem saber de onde eles vieram. Agora você tem consciência, e a consciência é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Essa clareza nasce de momentos aparentemente comuns. Um café tomado em silêncio, uma noite sem distrações, um domingo em que você percebe que não há ninguém para preencher seu tempo e, em vez de se desesperar, decide simplesmente sentir o momento. É nesses instantes que os pensamentos começam a se alinhar. Você passa a identificar o que realmente importa, o que te fortalece e o que te enfraquece. A mente, que antes era um campo de batalhas caóticas, começa a se tornar um território conhecido. Marco Aurélio dizia que a alma fica tingida pela cor dos seus pensamentos. Morar sozinho te dá a chance de escolher essas cores com mais cuidado. Você percebe que pode pintar sua vida com serenidade, disciplina e propósito, em vez de deixar que os outros escolham as tintas por você. O mais poderoso dessa clareza é que ela revela padrões. Você começa a enxergar os ciclos que vinha repetindo sem perceber. Escolhas feitas por influência, hábitos herdados sem questionar, desejos que na verdade não eram seus. Essa descoberta pode ser desconfortável no início, porque te obriga a encarar verdades que sempre preferiu ignorar. Mas ao mesmo tempo é libertadora, porque quando você entende o que não te serve mais, pode escolher novos caminhos. Epicteto lembrava que a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A clareza mental de morar sozinho faz exatamente isso. Te mostra o que pode mudar e o que precisa aceitar. E esse entendimento reduz drasticamente a ansiedade. Com essa clareza, suas prioridades mudam. O que antes parecia essencial revela-se supérfluo. O que antes era uma corrida sem sentido se torna uma caminhada com propósito. Você aprende a dizer não para excessos, a cortar distrações, a escolher apenas o que realmente ressoa com seus valores. Essa seleção não é apenas prática, mas espiritual. Você começa a sentir que cada decisão está alinhada com quem você realmente é. E isso te dá uma sensação de integridade rara, como se finalmente estivesse vivendo uma vida que leva o seu nome, e não um roteiro emprestado. É aqui que a solidão se transforma em direção. Não é apenas estar só, é estar no caminho certo. Essa clareza também afeta profundamente suas relações. Você deixa de entrar em conexões apenas para não se sentir vazio. Aprende a escolher pessoas que estejam em sintonia com sua verdade, que respeitem seu espaço e compartilhem seus valores. Não se trata mais de quantidade, mas de qualidade. Essa mudança acontece porque você já não tem medo de ficar só, e quem não teme a própria companhia, escolhe com mais sabedoria as companhias externas. Essa maturidade torna sua vida social mais leve, mais autêntica e mais saudável. Você já não precisa se esconder no coletivo, porque já atravessou sua travessia individual. Por isso, a sexta grande dádiva de morar sozinho é a clareza mental e a direção de vida. Você aprende a ouvir a si mesmo, a organizar seus pensamentos, a alinhar sua rotina com seu propósito. E quando essa clareza se instala, a vida deixa de ser pesada, porque você não carrega mais o fardo da confusão. Agora cada passo é consciente, cada decisão é alinhada, cada escolha é significativa. Essa lucidez é uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar, porque transforma não apenas a forma como você vive, mas também a forma como você enxerga o mundo. Quem tem clareza não se perde em distrações, não se afoga em excesso, não se deixa levar pelo caos. Quem tem clareza vive leve, vive centrado, vive livre. Depois de um tempo vivendo sozinho, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Uma sensação de preparo, como se cada pequeno desafio enfrentado em silêncio tivesse sido um treino para algo maior. Não é que a vida de repente se torne fácil ou que os problemas desapareçam, mas você percebe que agora está pronto. Pronto para lidar com pessoas, com relacionamentos, com crises e com responsabilidades que antes pareciam gigantes. A solidão vira escola, o silêncio vira professor e a rotina vira campo de treinamento. Quando você finalmente entende que consegue se sustentar por conta própria, descobre que também é capaz de enfrentar o mundo de cabeça erguida. Morar sozinho se torna um rito de passagem, um divisor entre quem ainda depende de apoio constante
e quem já construiu dentro de si a base para caminhar sozinho. Essa prontidão não é arrogância, é maturidade. Você não precisa mais se lançar em relacionamentos por medo da ausência. Não aceita amizades tóxicas apenas para não se sentir vazio. Não entra em empregos apenas para provar algo para alguém. Agora, cada escolha é consciente. Você seleciona quem merece estar na sua vida, decide com sabedoria quais batalhas valem a pena e quais você pode simplesmente deixar passar. Essa leveza nasce porque você já venceu a prova mais difícil, conviver consigo mesmo. Quem passa nesse teste entende que não precisa de multidão para se sentir válido. Como dizia Sêneca, quem está em paz consigo mesmo está em paz com o mundo. A paz que você construiu na sua casa, em meio ao silêncio, agora acompanha você onde quer que vá. O mais fascinante é como essa transformação muda a forma como você lida com desafios externos. Uma entrevista de trabalho deixa de ser um monstro, porque você já enfrentou noites de incerteza sem ninguém por perto. Uma crise emocional não te derruba, porque você já aprendeu a se acolher quando ninguém estava ali para te consolar. Um conflito em um relacionamento não te abala profundamente, porque você sabe que sua estabilidade não depende do outro. Essa confiança discreta é percebida por todos, mesmo que não seja dita em palavras. É como um brilho silencioso no olhar, uma firmeza na postura, uma serenidade no tom de voz. O mundo respeita quem já venceu a si mesmo. E não se engane, o mundo continua caótico, injusto e desafiador, mas a diferença é que depois dessa jornada, você não precisa mais que ele seja perfeito para permanecer em paz. Marco Aurélio lembrava que não podemos controlar os eventos externos, apenas nossas atitudes diante deles. Morar sozinho é a prova viva desse ensinamento. Você já experimentou o poder de se recompor sem apoio, de seguir em frente sem plateia, de resistir sem precisar de reconhecimento. Essa experiência cria dentro de você um alicerce inquebrável. É como carregar uma fortaleza portátil. Não importa onde esteja, você sempre tem um lugar seguro dentro de si. Essa prontidão também te torna mais leve nas relações, porque agora, quando você se conecta com alguém, não é por carência, é por escolha. Não é para tapar buracos, é para transbordar. Você não exige que os outros preencham vazios que já não existem. Isso torna sua presença mais agradável, sua convivência mais saudável, sua energia mais contagiante. Você não pesa sobre os outros porque já se sustenta. Você soma. E esse é um dos maiores presentes que pode oferecer ao mundo. A estabilidade que construiu sozinho. Quando você chega inteiro, qualquer encontro se torna mais verdadeiro, porque não há dependência, apenas troca genuína. Por isso, a 7ª grande dádiva de morar sozinho é estar pronto para o mundo. Você já atravessou sua travessia individual, já encarou o silêncio, já venceu o medo da ausência, e agora carrega em si uma maturidade silenciosa, uma confiança discreta, uma paz que ninguém pode roubar. Essa preparação não veio de livros, nem de discursos, mas da vida real, da rotina, do enfrentamento de cada dia. Quem aguenta morar sozinho aguenta qualquer coisa, porque já entendeu que o maior inimigo e o maior aliado estão no mesmo lugar, dentro de si. E quando você vence essa batalha, o mundo lá fora deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas mais um campo onde você pode caminhar firme, sabendo que já tem tudo o que precisa para permanecer de pé. Chegar até aqui é perceber que morar sozinho nunca foi apenas sobre contas, rotinas ou silêncio. Foi, na verdade, sobre a construção de uma fortaleza invisível dentro de você. Cada passo dessa caminhada representou uma dádiva que poucos conhecem. Você aprendeu a ser seu próprio porto seguro, descobriu a autonomia que liberta, fortaleceu músculos emocionais que ninguém vê, encontrou paz na própria companhia, acelerou seu crescimento, conquistou clareza mental e percebeu que está pronto para o mundo. Cada uma dessas etapas não está solta, mas forma uma corrente poderosa que te mantém firme diante da vida. É como se pouco a pouco você tivesse forjado em si uma armadura silenciosa, feita não de ferro, mas de consciência, disciplina e presença. E essa armadura não se enferruja, porque foi temperada no fogo da experiência real. O mais impressionante é como tudo isso acontece de maneira quase imperceptível. Você não acorda um dia e percebe que está transformado.
Essa mudança vem em pequenas doses, em cada manhã em que se levanta mesmo sem vontade, em cada noite em que suporta o silêncio sem fugir, em cada escolha consciente que substitui o impulso de antes. É como assistir a uma árvore crescer. De um dia para o outro, não parece haver diferença, mas quando olha para trás, percebe que está mais alto, mais forte, mais enraizado. Esse é o milagre de morar sozinho. Ele não te muda da noite para o dia, mas no acúmulo dos dias, te molda de uma forma que ninguém pode desfazer. E essa transformação é silenciosa, mas contagiante. Quem convive com você começa a notar algo diferente. Talvez não consigam explicar, mas sentem. Sentem que você está mais centrado, mais confiante, mais leve. Sentem que você já não se desespera diante das dificuldades, que já não implora por atenção, que já não depende da aprovação constante. Você se tornou mais inteiro, e essa inteireza se reflete em tudo. No olhar, nas palavras, na forma como anda, na forma como decide. Essa presença firme é rara e por isso valiosa. Em um mundo que vive correndo atrás de distrações, encontrar alguém que já está em paz consigo mesmo é como encontrar um farol em meio à tempestade. Você se torna referência, não porque quis mostrar força, mas porque construiu força de verdade. A filosofia estoica nos lembra, em cada ensinamento, que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas. Epicteto viveu como escravo e ainda assim foi livre, porque dominava suas reações. Marco Aurélio foi imperador e ainda assim sabia que a vida era breve e frágil. Sêneca viveu cercado de luxo e poder, mas ensinava sobre simplicidade e disciplina. Todos eles apontavam para a mesma direção. A força está dentro, não fora. Morar sozinho é uma das formas mais práticas e acessíveis de viver esse princípio no cotidiano, porque, sem perceber, você passa a depender menos do que acontece fora e mais daquilo que cultiva dentro. Você descobre que o mundo pode até tentar te derrubar, mas não pode tocar na fortaleza que construiu na sua mente e no seu coração. Esse processo também revela algo essencial, que a solidão, muitas vezes temida, pode ser abrigo e não castigo. A maioria foge dela, como quem foge de uma prisão. Mas você, ao atravessar essa experiência, percebe que ela é na verdade um portal. Do outro lado existe maturidade, existe força, existe clareza. Quem encara a solidão de frente volta dela transformado, mais preparado para qualquer situação que a vida colocar no caminho. É como atravessar um deserto. Quem consegue sair do outro lado já não teme a seca, já não teme a ausência, porque sabe que dentro de si há uma fonte inesgotável de resistência. Esse é o tipo de poder que ninguém pode roubar. Por isso, ao olhar para trás, você entende que cada passo, cada silêncio, cada responsabilidade assumida foi parte de uma preparação. O mundo continuará exigente, mas agora você sabe que pode enfrentá-lo. E não porque se tornou invencível no sentido de não sentir dor, mas porque aprendeu a não ser dominado por ela. A verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Esse é o legado de quem mora sozinho, uma vida inteira construída sobre o alicerce da própria força. E essa força silenciosa e discreta será sempre o seu diferencial. Quando você percebe toda a transformação que morar sozinho trouxe, entende que não foi apenas uma fase ou um detalhe da vida, foi uma travessia. E toda travessia deixa marcas, cicatrizes e aprendizados que ficam para sempre. Não importa se a casa era pequena, se o bairro era simples ou se os móveis eram improvisados. O que importa é que naquele espaço você foi obrigado a se confrontar. E desse confronto nasceu alguém mais consciente, mais firme, mais preparado. Cada noite em silêncio se tornou aula de resiliência. Cada conta paga foi lição de responsabilidade. Cada tarefa cumprida foi treino de disciplina. O que parecia rotina simples, na verdade, era um laboratório da sua alma. E foi nesse laboratório que você descobriu a essência do que significa amadurecer. A grande diferença de quem passa por essa experiência é que já não vive enganado. Quem nunca encarou a solidão tende a acreditar que precisa dos outros para se completar. Mas quem já caminhou só sabe que não precisa de plateia para se sentir inteiro. Isso muda tudo. Você não entra mais em relacionamentos para suprir vazios, mas para compartilhar plenitude.
Não busca mais distrações para anestesiar dores, mas enfrenta as dores até transformá-las em força. É essa maturidade que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente vivem. Marco Aurélio dizia que é insensato procurar a felicidade em outra parte que não dentro de você. Morar sozinho é a prática viva desse pensamento, porque ao final você descobre que a felicidade não está em quem entra ou sai da sua vida, mas no quanto você já aprendeu a ser lar para si mesmo. Esse aprendizado gera um poder silencioso que transborda em cada área da sua vida. Você percebe isso no trabalho, onde já não se abala com pressões tão facilmente. Percebe nos relacionamentos, onde já não se desespera para agradar. Percebe até nas crises, onde encontra serenidade para agir em vez de se perder em desespero. Esse poder não é arrogância, não é dureza, é apenas estabilidade. É como caminhar por uma ponte firme, enquanto todos os outros caminham em cordas bambas. Você ainda sente o vento, ainda sente o peso, mas não cai, porque já construiu base. Essa base não é dada por ninguém, é conquistada. E essa conquista vale mais do que qualquer conquista externa, porque ninguém pode tirá-la de você. A filosofia estoica nos lembra constantemente de que a vida é curta, cheia de incertezas, e que a única coisa realmente sob nosso controle é a forma como reagimos. Morar sozinho ensina isso em versão prática. Você não controla se a noite será difícil, se a ansiedade vai aparecer, se o silêncio vai pesar. Mas controla como vai atravessar cada um desses momentos. Pode se desesperar, pode fugir, ou pode usar cada instante como treino de fortaleza. Essa escolha é o que diferencia quem sai da experiência mais forte de quem apenas sobreviveu. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não teve a chance de se conhecer. Viver só é exatamente essa chance, a oportunidade de se conhecer por inteiro. E o que você encontra nesse autoconhecimento não é apenas dureza, mas também beleza, porque quando você começa a gostar da própria companhia, descobre prazeres simples que se tornam fontes de alegria genuína. O café da manhã preparado com calma, a música escolhida só por você, o silêncio que antes incomodava e agora conforta. Esses detalhes constroem uma vida mais leve, mais consciente, mais autêntica. Não é que os problemas desapareçam, mas eles perdem o poder de te esmagar. Porque agora dentro de você existe espaço para lidar com eles sem perder o equilíbrio. E esse equilíbrio é uma das maiores riquezas que você pode carregar. Por isso, ao se aproximar do fim dessa jornada, você entende que morar sozinho nunca foi sobre isolamento. Foi sobre conexão. Conexão com a sua essência, com seus valores, com sua força interior. É essa conexão que te prepara para o mundo, que te dá clareza nas escolhas, que te dá firmeza nas crises e leveza nas relações. E é essa conexão que te torna alguém diferente, alguém inteiro, alguém capaz de atravessar qualquer tempestade. Morar sozinho foi apenas o cenário. A verdadeira história foi escrita dentro de você. E agora que a travessia te transformou, nada pode te fazer pequeno novamente. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Adelaide Cruz, que está acompanhando a gente direto de Portugal, e agradeceu dizendo que o conteúdo tem ajudado muito. Adelaide, sua presença aqui é como o som das ondas batendo nas praias portuguesas, trazendo serenidade e um sentimento profundo de conexão. Saber que o estoicismo está fazendo parte da sua vida aí do outro lado do oceano é motivo de imensa alegria para todos nós. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de sabedoria, força e transformação interior, Adelaide. Um abraço, minha querida, seguimos então. Quando você olha para trás e revisita os momentos em que pensou em desistir, percebe que foram justamente esses instantes que moldaram sua força. Não foram as vitórias fáceis, os dias leves, ou as fases em que tudo parecia sob controle. Foram as noites silenciosas, as manhãs pesadas, as contas que pareciam maiores que você, as lágrimas que ninguém enxergou. Esses foram os verdadeiros mestres. Que ao invés de destruírem sua alma, lapidaram. A dor não foi um inimigo, mas uma escola. A dificuldade não foi castigo, mas oportunidade. Cada obstáculo vencido se transformou em uma pedra colocada na fundação da sua fortaleza. E hoje, você caminha sobre esse alicerce com a certeza de que nada foi em vão.
O que muitos não percebem é que o poder de morar sozinho não está apenas no que você conquista externamente, mas no que você descobre internamente. Porque o maior inimigo nunca foi o silêncio, e sim o medo de encará-lo. O maior peso nunca foi a rotina, e sim a falta de disciplina. O maior desafio nunca foi a ausência dos outros, mas a ausência de si mesmo. E quando você preenche esse vazio com presença, tudo muda. É como se dentro de você uma chama fosse acesa, uma chama que ilumina até os dias mais escuros. Essa luz não depende de eletricidade, de companhia ou de aplauso. Ela nasce da sua decisão de permanecer, resistir e crescer. E uma vez acesa, nunca mais se apaga. A filosofia estoica sempre apontou para esse lugar de autossuficiência e serenidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que deveria buscar refúgio na própria mente e não em palácios ou multidões. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas em si, mas pela forma como as interpretamos. Sêneca lembrava que a maior vitória é sobre nós mesmos. Todos esses ensinamentos se encontram na experiência de viver só. Porque morar sozinho é a prática diária desses princípios. Você aprende a encontrar refúgio em si, a reinterpretar os desafios e a vencer a si mesmo. É como se a filosofia deixasse de ser teoria e se tornasse carne, rotina, prática viva. Essa prática transforma não apenas sua mente, mas também seu olhar sobre o mundo. Você deixa de ver a solidão como fraqueza e passa a enxergá-la como rito de passagem. Deixa de temer os silêncios e passa a desejá-los como momentos de clareza. Deixa de buscar fora a segurança que já encontrou dentro. Essa mudança é radical, porque inverte a lógica de como a maioria das pessoas vive. Enquanto muitos passam a vida tentando preencher vazios externos, você descobriu que a verdadeira plenitude vem de dentro. E essa descoberta é irreversível. Uma vez que você prova a paz da própria companhia, não aceita mais o barulho das distrações como substituto. É por isso que, a partir desse ponto, sua vida nunca mais será a mesma. Não porque você não terá problemas, mas porque saberá enfrentá-los de outra forma. Não porque será sempre forte, mas porque aprenderá a ser resiliente mesmo na fraqueza. Não porque não vai mais cair, mas porque sempre vai levantar. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente vive. Morar sozinho não é o fim da jornada, mas o início de uma vida consciente. Uma vida em que você já não depende de ninguém para existir de forma plena. Uma vida em que você sabe que pode caminhar em qualquer direção, porque já construiu dentro de si o lar mais seguro. E essa é, talvez, a maior revelação de todas. Perceber que você é o lar que sempre procurou. Não uma casa, não um endereço, não um outro alguém. Você, a sua mente, o seu coração, a sua presença. Quando entende isso, descobre que nunca esteve realmente sozinho, porque sempre se teve. Essa é a lição que morar sozinho entrega para quem tem coragem de atravessar a experiência. E é essa lição que te prepara para qualquer coisa que a vida colocar no caminho. Porque se você aguenta morar sozinho, você aguenta qualquer coisa. Ao chegar nesta parte da jornada, fica impossível não reconhecer que morar sozinho foi mais do que uma circunstância prática ou uma fase passageira. Foi um processo de lapidação, um fogo que queimou as impurezas e deixou apenas o que havia de mais sólido em você. Cada dificuldade se tornou um instrutor, cada silêncio se tornou um guia, cada responsabilidade se tornou um exercício de maturidade. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa travessia. O que antes era insegurança, virou estrutura. O que antes era medo, virou confiança. O que antes era vazio, virou presença. A experiência de viver só foi o cadinho onde sua alma foi refinada, e desse processo nasceu alguém mais firme, mais consciente e mais preparado para a vida. Esse processo não acontece de forma repentina, mas gradual. É como esculpir uma estátua a partir de um bloco bruto de mármore. A cada golpe do cinzel, a cada detalhe lapidado, vai surgindo a forma escondida dentro da pedra. Morar sozinho funciona exatamente assim. As tarefas repetitivas, as noites silenciosas, os desafios inesperados são os golpes que revelam sua verdadeira essência. E quanto mais golpes você suporta, mais definido fica. A princípio pode parecer doloroso,
Mas com o tempo você enxerga a beleza do que está sendo moldado. O sofrimento que parecia punição se revela como ferramenta de construção. E então você compreende que toda dor teve um propósito, toda dificuldade foi necessária, todo silêncio foi sagrado. E aqui entra uma verdade que os estoicos nunca deixaram de repetir. Não temos controle sobre o que nos acontece, mas temos total controle sobre a forma como reagimos. Viver só te ensinou isso de maneira prática e inegociável. Você não controlava se a lâmpada queimava, se o encanamento estourava, se a solidão pesava, mas controlava a forma como lidava com cada situação. E foi justamente nesse controle que você descobriu sua liberdade. Epicteto diria que a verdadeira prisão é depender do que está fora do nosso alcance. Você rompeu essas correntes quando assumiu para si o compromisso de reagir com firmeza, de agir com disciplina, de permanecer estável diante do que parecia insuportável. Essa é a liberdade que poucos alcançam. Essa liberdade não significa viver isolado ou sem vínculos, mas viver sem dependências. Porque agora você sabe que pode escolher se conectar com quem quiser, não por necessidade, mas por afinidade. Isso muda completamente o jogo. Suas relações se tornam mais leves porque você não exige que o outro seja seu salvador. Seus trabalhos se tornam mais significativos porque você não busca apenas status, mas propósito. Suas escolhas se tornam mais conscientes porque você já não age movido pela carência, mas pela clareza. Essa mudança é tão profunda que não se restringe a uma fase. Ela acompanha você por toda a vida. É como aprender a andar de bicicleta. Depois que você descobre o equilíbrio, nunca mais esquece. E ao compreender essa nova realidade, surge também um novo olhar sobre o mundo. Você passa a enxergar que a maioria das pessoas ainda foge de si mesmas. Buscam distrações, relacionamentos, ruídos, para não encarar o próprio silêncio. E nesse ponto, você se torna diferente. Não porque se acha melhor, mas porque já percorreu um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Você já encarou os silêncios, já atravessou os desertos, já venceu batalhas internas. Isso te torna mais sereno diante do caos, mais firme diante das crises, mais leve diante das pressões. O mundo continua o mesmo, mas você mudou. E essa mudança te dá um poder que ninguém pode roubar, o poder de estar inteiro. Por isso, morar sozinho não é apenas um detalhe da sua história. É uma das experiências mais transformadoras que alguém pode viver, porque no fim, não se trata da casa, da cidade ou das circunstâncias. Trata-se de você, do que você se tornou, do que você conquistou dentro, do que você nunca mais perderá. A casa pode mudar, as fases da vida podem passar, mas a força que você construiu no silêncio permanece. E essa força é o seu legado, o seu diferencial, a sua prova de que é possível enfrentar qualquer coisa quando se aprende a enfrentar a si mesmo. Quem aguenta morar sozinho, aguenta o mundo inteiro. Chegar até aqui é perceber que morar sozinho foi um rito de passagem silencioso, mas profundo. Não houve festa, não houve celebração, não houve medalha entregue ao final. Houve apenas você, no silêncio de 4 paredes, aprendendo a se reconstruir um dia de cada vez. E é justamente nesse silêncio que a grandeza nasce. Enquanto muitos buscam reconhecimento público para sentir que tem valor, você descobriu valor naquilo que ninguém vê. Descobriu no levantar-se sem testemunhas, no sorrir sem aplausos, no resistir sem plateia. Essa é a essência do verdadeiro amadurecimento. Entender que não é a validação externa que te faz forte, mas a constância interna. Morar sozinho foi a prova de que sua vida não depende de ser vista, mas de ser vivida com verdade. O mais poderoso dessa experiência é a independência emocional que ela constrói, porque não é apenas sobre pagar contas ou cozinhar sua própria comida, mas sobre aprender a não se desmoronar quando o mundo lá fora balança. É sobre criar raízes em si mesmo, raízes tão profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. Marco Aurélio dizia que a alma encontra descanso quando aprende a viver em harmonia consigo mesma. Você descobriu isso na prática. Descobriu que não precisa mais correr atrás de distrações para sentir paz, que não precisa mais implorar atenção para sentir valor, que não precisa mais se perder em dependências emocionais. Essa independência é como um escudo invisível que acompanha você em todas as áreas da vida.
E é curioso como essa independência transforma também o jeito de se relacionar. Você não entra mais em amizades ou relacionamentos por medo do vazio, mas por desejo verdadeiro de compartilhar. Você não aceita mais qualquer presença, mas escolhe com clareza quem realmente merece estar ao seu lado. Porque quando já aprendeu a ser suficiente para si mesmo, já não se contenta com migalhas. Essa seleção natural não é frieza, é sabedoria. É como se morar sozinho tivesse afinado seu coração, permitindo que ele distinguisse entre conexões superficiais e vínculos reais. Isso te torna mais verdadeiro, mais autêntico, mais leve. Você não precisa mais se esconder ou fingir, porque já encontrou em si mesmo o lar que buscava nos outros. Esse lar interior se reflete também em como você enfrenta desafios externos. Situações que antes seriam motivo de desespero, agora são apenas parte do processo. Problemas que antes pareciam montanhas, agora se tornam degraus. Conflitos que antes te tirariam do eixo, agora são oportunidades de praticar firmeza. Essa mudança não significa ausência de dor, mas presença de estrutura. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece o espírito e cada responsabilidade assumida sozinho confirmou esse ensinamento. Você não se tornou imune aos problemas, mas aprendeu a não se deixar esmagar por eles. Aprendeu que cair não é fracassar, desde que você escolha levantar todas as vezes. E essa escolha agora já faz parte de quem você é. Ao mesmo tempo, morar sozinho revelou a beleza de estar consigo mesmo. Descobrir que sua própria companhia pode ser agradável, que o silêncio pode ser amigo, que a solidão pode ser abrigo. Esses são tesouros que poucos encontram, porque muitos passam a vida fugindo de si mesmos. Mas você ficou, você encarou, você atravessou e voltou mais forte. Essa beleza discreta é o que dá novo sentido à vida. O café feito por você mesmo ganha sabor de conquista. A cama arrumada por suas mãos vira símbolo de disciplina. O ambiente organizado reflete a ordem da sua mente. O ordinário se tornou extraordinário, porque agora cada detalhe carrega a marca da sua presença consciente. Por tudo isso, morar sozinho não é apenas sobre viver sem companhia. É sobre se tornar alguém que não precisa mais de muletas emocionais para caminhar. É sobre conquistar uma força que não depende de aplausos. É sobre descobrir que você é inteiro, suficiente e capaz. Essa é a herança invisível que a solidão te entregou. E essa herança não pode ser tirada por ninguém. Porque quem aprende a viver bem consigo mesmo se torna invencível diante do mundo. Essa é a mensagem que fica. Morar sozinho foi apenas o cenário. A verdadeira transformação aconteceu dentro de você, e essa transformação é eterna. Chegar até aqui é como subir o cume de uma montanha e finalmente enxergar a paisagem inteira. Você lembra da subida, os tropeços, as pedras no caminho, as noites frias, os momentos em que pensou em voltar atrás. Mas agora, ao olhar do alto, percebe que cada esforço valeu a pena. Morar sozinho foi essa montanha. Uma escalada silenciosa, sem aplausos, sem plateia. Apenas você e a gravidade dos seus próprios medos. E cada passo dado nesse terreno íngreme se transformou em músculo emocional, em fôlego mental, em clareza espiritual. O horizonte que agora se abre diante de você não é apenas geográfico, é existencial. Você vê quem era antes e quem se tornou, e percebe que nada pode tirar de você essa vitória invisível. Essa vitória não é feita de troféus nem de certificados, mas de pequenas conquistas que se acumulam como ouro silencioso. O arroz queimado que virou aprendizado. A conta atrasada que ensinou disciplina. A noite longa que ensinou resiliência. O silêncio pesado que ensinou presença. São esses fragmentos do cotidiano que construíram sua grandeza. O que para os outros parecia rotina, para você foi campo de batalha. E o mais curioso é que não houve gritos de guerra, não houve exércitos, não houve multidão. A batalha foi íntima, travada entre você e você mesmo. E justamente por isso, a vitória é tão profunda. Você não venceu o mundo lá fora, venceu a si mesmo. E esse é o triunfo que os estoicos sempre disseram ser o maior de todos. Sêneca lembrava que a maior riqueza é a autossuficiência. E ao morar sozinho, você experimentou isso na prática. Não se trata de viver isolado ou de rejeitar os outros,
mas de não precisar deles para ser inteiro. Essa é uma diferença sutil, mas essencial. Porque enquanto muitos ainda buscam completude fora de si, você já encontrou dentro. Essa autossuficiência não te afasta, mas te aproxima dos outros de maneira mais saudável, porque agora você não exige que eles preencham vazios, mas compartilha com eles a abundância que já construiu. O amor se torna mais puro, a amizade mais leve, a convivência mais verdadeira, porque não nasce mais da carência, e sim da escolha, e isso transforma todas as suas relações. Essa transformação reflete também na forma como você encara o futuro. O que antes parecia assustador agora parece oportunidade. O que antes era motivo de medo agora é motivo de preparo. Você entende que a vida continuará trazendo desafios, mas que nenhum deles será maior do que os que já enfrentou em silêncio. Essa confiança não é arrogância, é serenidade. É como o rio que corre tranquilo, porque sabe que já atravessou muitas pedras sem perder o fluxo. Você se torna como esse rio, firme, constante, adaptável. Não importa o que venha, você segue em frente. Porque já provou a si mesmo que é capaz de seguir, mesmo quando parecia impossível. E ao carregar essa serenidade, você se torna também um farol para os outros. Não porque queira ser exemplo, mas porque sua vida fala por si. As pessoas ao seu redor percebem sua calma diante do caos, sua firmeza diante das crises, sua leveza diante das pressões. Elas sentem que há algo diferente em você, algo que não pode ser comprado, apenas conquistado. E essa diferença desperta respeito. Porque o mundo reconhece, mesmo que de forma silenciosa, quem já enfrentou seus próprios abismos e voltou mais forte. Morar sozinho não foi apenas uma experiência pessoal, foi também um treinamento para ser presença transformadora no mundo. Por isso, o clímax dessa jornada não é gritar vitória, mas respirar fundo e sentir a paz de quem chegou até aqui. É saber que, aconteça o que acontecer, você sempre terá a si mesmo. É compreender que a solidão não foi uma prisão, mas uma escola, e que dessa escola você saiu graduado em resiliência, em clareza, em maturidade. Essa é a lição que fica. Você não precisa de nada além do que já carrega dentro para enfrentar a vida. E quando descobre isso, o mundo já não te assusta mais. Você caminha em paz porque já encontrou o maior de todos os portos, você mesmo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Miriam Dantas, que compartilhou com a gente uma parte tão profunda da sua história, dizendo que por muitos anos viveu em busca de aceitação, validação e tentando encontrar no outro a salvação. Miriam, sua sinceridade é como um espelho limpo que reflete a alma sem medo e com coragem. O estoicismo nos ensina justamente isso, que a força que procuramos fora está, na verdade, dentro da gente. Você não precisa mais se moldar para caber nos espaços dos outros, porque agora você encontrou um caminho de autoconhecimento e liberdade. Miriam, um abraço, minha querida. Seguimos então. O verdadeiro impacto de morar sozinho não está apenas na liberdade de ter sua própria rotina, mas na metamorfose silenciosa que acontece dentro de você. É como se cada responsabilidade assumida fosse uma chama acesa, iluminando áreas da sua alma que antes estavam escuras. No começo, essa luz parece fraca, mas com o tempo, ela cresce e se espalha. Você percebe que a maturidade não veio de livros ou palestras, mas do simples ato de viver com consciência cada dia, cada refeição preparada, cada cama arrumada, cada silêncio enfrentado, foi uma aula. E quando essas aulas se acumulam, nasce em você uma sabedoria que não se aprende em outro lugar. Uma sabedoria prática, sólida, vivida. E essa sabedoria se torna parte da sua identidade. Essa identidade não é construída sobre aparências, mas sobre essência. Você já não precisa provar nada para o mundo, porque já provou para si mesmo. O orgulho que sente não vem de conquistas externas, mas do fato de ter se tornado alguém que não desiste de si. Essa mudança é tão profunda que altera até a forma como você anda, como você olha, como você fala. Há uma serenidade em suas palavras, uma firmeza em suas atitudes, uma constância em seus passos. É como se, finalmente, você tivesse se encontrado, e essa descoberta é um marco que transforma toda a sua vida. Marco Aurélio dizia que a vida de cada homem
é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E você, ao morar sozinho, aprendeu a escolher pensamentos que constroem, não que destroem. Essa construção interna te deu uma nova visão sobre o valor das coisas. Você percebe que não precisa de luxo para se sentir rico, porque já encontrou abundância dentro. Não precisa de multidão para se sentir validado, porque já aprendeu a se aprovar. Não precisa de garantias externas para se sentir seguro, porque já construiu segurança dentro de si. Essa inversão é libertadora. É como se você tivesse tirado uma máscara que usou a vida inteira e, pela primeira vez, pudesse respirar livremente. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo de nada. E ao viver só, você deixou de ser escravo da carência, da validação e do medo. Essa é a liberdade real. O mais belo é perceber que essa jornada não foi apenas sobre você. Foi também sobre como sua transformação muda tudo ao redor. As pessoas sentem sua presença diferente, sentem sua calma diante das dificuldades, sentem sua força silenciosa. Você se torna um exemplo sem precisar anunciar. E esse exemplo inspira, porque no fundo, todos buscam a mesma coisa: segurança, clareza, maturidade. Ao verem você a prova de que é possível encontrar tudo isso dentro, elas se sentem encorajadas a trilhar seu próprio caminho. Morar sozinho, portanto, não foi apenas uma experiência individual, mas uma contribuição silenciosa para o coletivo. Porque quando você se transforma, transforma também o mundo ao seu redor. Essa transformação também te dá uma nova relação com o futuro. Você não teme mais o que está por vir, porque já descobriu que tem dentro de si tudo o que precisa para atravessar qualquer tempestade. Não importa se o amanhã traz incertezas, porque você já enfrentou o desconhecido no silêncio da sua casa e venceu. Não importa se a vida apresentar novos desafios, porque você já treinou para lidar com eles no campo da solidão. Essa confiança não é prepotência, é maturidade. É saber que cairá de novo, mas também saber que levantará de novo. É aceitar que haverá dor, mas também reconhecer que já tem força para suportá-la. Esse equilíbrio é o verdadeiro poder. Por isso, ao se aproximar do encerramento dessa jornada, você pode respirar com gratidão. Gratidão não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Gratidão porque cada silêncio foi uma lição, cada responsabilidade foi um treino, cada lágrima foi uma semente de força. E agora, ao olhar para si mesmo, você vê alguém mais maduro, mais consciente, mais inteiro. Morar sozinho não foi sobre estar isolado, mas sobre se conectar de forma mais profunda consigo mesmo. E essa conexão é o maior legado que você pode carregar. Porque quem aprendeu a morar só, aprendeu também a morar dentro de si. E quem habita bem a própria alma nunca mais se perde no mundo. Chegar até este ponto da jornada é como olhar para um espelho que não mostra apenas o rosto, mas a alma inteira. Você reconhece as marcas do caminho, as olheiras de noites mal dormidas, os calos das responsabilidades enfrentadas, a leveza que brotou depois das lágrimas silenciosas, e percebe que todas essas marcas são medalhas invisíveis. Enquanto muitos buscam troféus exteriores, você carrega consigo conquistas interiores que ninguém pode tirar. A coragem de levantar quando não havia ninguém para aplaudir. A disciplina de manter a ordem, mesmo quando ninguém notava. A paciência de esperar resultados sem pressa. Essa é a riqueza real, acumulada não em cofres, mas na alma. E morar sozinho foi o cenário onde essa riqueza começou a ser minerada. Esse tesouro não é feito de ouro ou prata, mas de clareza, de maturidade, de resiliência. É como se a cada dia vivido só você tivesse recolhido pedras brutas e, com o tempo, lapidado diamantes interiores. O que parecia apenas rotina se revelou como oficina de crescimento. A casa, antes simples espaço físico, se tornou templo. Cada canto guarda memórias de batalhas silenciosas. O fogão lembra da primeira refeição mal feita, que depois virou aprendizado. A mesa lembra das contas organizadas, sinal de disciplina. O quarto lembra das noites em que o silêncio pesava, mas você resistiu. Tudo se transformou em símbolo, e esse simbolismo mostra que o valor de morar sozinho não está no espaço, mas no que você construiu dentro dele. A filosofia estoica sempre enfatizou que a vida não deve ser julgada pelo que temos,
mas por como nos tornamos. Marco Aurélio escrevia que a alma fica tingida pela cor dos seus pensamentos. Morar sozinho fez você perceber isso de forma concreta, porque em cada escolha, em cada pensamento nutrido, você estava pintando a si mesmo, pintando sua vida com as cores da disciplina, da coragem e da serenidade. E agora, ao contemplar esse quadro, você percebe que é autor da própria obra. Não foi o acaso, não foram os outros, não foi a sorte. Foi você no silêncio, pincelando sua vida com consciência. Essa obra não está acabada, porque cada dia ainda é uma nova tela, mas já é possível ver que o desenho é forte, consistente e belo. O mais profundo é entender que a solidão, tantas vezes vista como inimiga, foi na verdade aliada. Enquanto muitos fogem dela, você aprendeu a conviver, a dialogar, a extrair sabedoria. O silêncio deixou de ser vazio e virou presença. A ausência deixou de ser dor e virou clareza. A rotina deixou de ser peso e virou treino. Essa inversão é o segredo da maturidade, porque no fundo o que muda não são as circunstâncias, mas o olhar. Epicteto lembrava que não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece que define nosso destino. Você reagiu escolhendo crescer, e essa escolha fez toda a diferença. A solidão que poderia ter te destruído se tornou o alicerce que hoje te sustenta. Que essa maturidade conquistada no silêncio não fica restrita a você. Ela se espalha em tudo que toca. No trabalho, você se torna mais firme e centrado. Nos relacionamentos, mais leve e verdadeiro. Nos sonhos, mais disciplinado e constante. A solidez que construiu sozinho agora serve de abrigo também para os outros. Você se torna alguém que inspira confiança, que transmite calma, que carrega serenidade. Não porque buscou ser exemplo, mas porque a vida fez de você exemplo. E isso é o que mais impacta o mundo. A força de quem já não depende de máscaras ou encenações, mas vive a verdade da própria experiência. O mundo respeita quem já atravessou os próprios desertos. Por tudo isso, morar sozinho não é apenas um capítulo da sua vida, mas um livro inteiro escrito com suor, lágrimas e vitórias silenciosas. É um legado que você carrega no olhar, na postura, na forma de viver. E esse legado não é apenas para você, mas também para todos que cruzarem seu caminho. Porque quem se torna inteiro se torna também farol. Um farol que não precisa gritar para iluminar, mas que, em silêncio, mostra que existe outra forma de viver. Mais consciente, mais madura, mais livre. E esse farol nunca mais se apaga, porque foi aceso dentro da sua alma. Quando alguém olha de fora, pode até pensar que morar sozinho é apenas um detalhe da vida, uma fase como qualquer outra. Mas você sabe que não é. Você sabe que por trás de cada silêncio havia uma batalha. Por trás de cada rotina havia um treino. Por trás de cada escolha havia uma semente de maturidade sendo plantada. O que o mundo não vê é justamente o que mais importa. A fortaleza invisível que foi construída no íntimo da sua alma. Essa fortaleza não se ergueu de uma vez, mas tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia após dia. E hoje você carrega essa estrutura dentro de si como o bem mais precioso, porque sabe que nenhuma tempestade externa pode derrubá-la. Essa estrutura é o que diferencia quem apenas passa pela vida de quem realmente aprende a vivê-la. Enquanto muitos buscam atalhos, você caminhou pelo caminho mais difícil, o do autoconhecimento. Enquanto outros fugiam do silêncio, você encarou. Enquanto outros se escondiam no coletivo, você atravessou sua travessia individual. E esse percurso te deu algo que não pode ser ensinado em salas de aula ou comprado em cursos: consistência. A consistência de alguém que não depende mais do acaso para se manter firme, mas que construiu dentro de si um eixo que não se rompe. Marco Aurélio dizia que o homem busca retiros no campo ou à beira do mar, mas pode se retirar para dentro de si mesmo a qualquer momento. Você entendeu isso na prática. Esse retiro para dentro de si se tornou a sua maior arma. Porque agora, quando o mundo grita, você encontra silêncio dentro. Quando a vida aperta, você encontra espaço dentro. Quando as pessoas falham, você encontra apoio dentro. Essa autossuficiência não significa frieza, mas liberdade. Liberdade de não ser refém do que não controla. Liberdade de escolher conexões saudáveis. Liberdade de viver de acordo com seus valores. É como se o silêncio tivesse te devolvido a chave da própria vida.
E com essa chave em mãos, você já não teme portas fechadas, porque sabe que pode abrir novos caminhos. Esse poder silencioso é o que te torna invencível diante do caos. E talvez o maior presente dessa jornada seja perceber que você já não se sente sozinho de verdade, porque descobriu que sua própria companhia basta. Descobriu que dentro de você existe um universo inteiro esperando para ser explorado. Descobriu que cada reflexão, cada pausa, cada conversa íntima consigo mesmo é uma forma de presença. O que antes era vazio virou plenitude. O que antes era medo virou coragem. O que antes era fuga virou encontro. Sêneca dizia que quem é amigo de si mesmo nunca está só. Você se tornou esse amigo, esse abrigo, esse companheiro que estará contigo em todas as fases da vida. Esse reencontro consigo também redefine a maneira como você olha o mundo. Agora, quando cruza com alguém, não procura nele uma tábua de salvação, mas uma oportunidade de troca. Quando entra em um novo projeto, não busca apenas status, mas propósito. Quando enfrenta um problema, não pede que ele desapareça, mas aceita o desafio de crescer com ele. Essa mudança é profunda porque mostra que você não é mais vítima das circunstâncias, é protagonista da própria vida, e essa postura inspira, ainda que silenciosamente, todos ao seu redor. Você se torna referência, não por discurso, mas por presença. Por isso, ao se aproximar do final dessa jornada, você pode respirar fundo e reconhecer. Não foi fácil, mas foi transformador. Você já não é quem começou esse caminho. É alguém mais firme, mais consciente, mais inteiro. Morar sozinho deixou de ser apenas uma condição e se tornou um símbolo, o símbolo da sua vitória sobre si mesmo. E esse símbolo agora está gravado não nas paredes da casa, mas na sua alma. Que uma vez que você alcança essa vitória, ela nunca mais pode ser apagada. Porque quem aguenta morar sozinho já venceu o mais difícil, aprendeu a morar dentro de si. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Márcio Walter Vunger, que está acompanhando a gente, direto de Luanda, em Angola, e disse com o coração cheio que é livre e feliz. Márcio, sua mensagem é como o nascer do sol no continente africano, intensa, verdadeira e cheia de vida. Saber que o estoicismo está ajudando você a fortalecer essa liberdade interior e essa alegria é motivo de imensa gratidão para toda a nossa comunidade. É uma honra ter você com a gente nessa caminhada de consciência, sabedoria e luz, Márcio. Um abraço, meu querido. Seguimos então o auge dessa jornada. Não é perceber que você consegue morar sozinho, mas entender que a partir disso consegue morar dentro de si. Essa é a virada silenciosa que muda tudo. Porque viver só te ensinou que não importa o tamanho da casa, o bairro em que você está ou os objetos que preenchem o espaço. O que realmente importa é a presença que você carrega dentro de si. E quando essa presença é firme, consciente e serena, qualquer lugar se transforma em lar. Esse é o poder que ninguém pode roubar. É o tipo de conquista que não se perde com mudanças, que não se abala com crises, que não se fragiliza com a ausência dos outros. É sua, intransferível, permanente. Essa permanência é fruto de cada escolha feita no silêncio. Você poderia ter fugido, poderia ter se distraído, poderia ter se perdido, mas escolheu ficar, escolheu enfrentar, escolheu atravessar. E essa escolha repetida dia após dia criou em você uma consistência que poucos têm. É como se cada decisão tivesse plantado uma árvore, e agora você caminha em meio a uma floresta interna, cheia de raízes profundas e copas que oferecem sombra. Essa floresta é o símbolo da sua resiliência. Não nasceu de uma vez, mas foi cultivada com paciência. E agora, cada árvore representa uma vitória. A vitória de não desistir de si mesmo. E essa vitória silenciosa, paradoxalmente, ecoa alto. Ela ressoa em tudo o que você faz. No modo como fala, no modo como encara os problemas, no modo como caminha pelo mundo. As pessoas percebem, ainda que não saibam explicar. Elas sentem a firmeza, a calma, a clareza. É como a presença de uma montanha. Ela não precisa se mover para ser respeitada. Basta estar ali, sólida e inabalável. Você se tornou essa montanha. Não porque nunca treme, mas porque aprendeu a permanecer de pé, mesmo depois dos abalos.
Essa solidez não se aprende em livros, não se compra em cursos, não se herda de ninguém. Ela só nasce da experiência vivida. E viver só foi o terreno onde essa solidez foi cultivada. A filosofia estoica sempre apontou para essa independência interna. Marco Aurélio lembrava que nenhum lugar é mais tranquilo do que a alma de quem está em paz consigo mesmo. Epicteto ensinava que ninguém é livre até que aprenda a não depender do que não pode controlar. Sêneca afirmava que o maior poder é o de ser senhor de si mesmo. Cada uma dessas frases é como um mapa, mas morar sozinho foi a viagem. Você não ficou apenas com a teoria, você experimentou o caminho, e agora pode dizer com autoridade: é possível viver em paz mesmo em meio ao caos, porque a paz não está fora, está dentro. É esse aprendizado que diferencia os que apenas estudam filosofia dos que a vivem na prática. Esse aprendizado também redefine o que significa vitória. Muitos acreditam que vencer é acumular bens, status, reconhecimento. Mas você descobriu que vencer é muito mais simples e muito mais profundo. É estar em paz consigo mesmo. É ser capaz de encarar o espelho e sentir orgulho de quem está ali, não porque é perfeito, mas porque é verdadeiro. É olhar para o próprio coração e sentir que, apesar das cicatrizes, ele pulsa com firmeza. É perceber que não precisa de máscaras para se apresentar ao mundo, porque já aceitou quem é de verdade. Essa vitória não gera aplausos, mas gera paz. E essa paz é o maior prêmio que alguém pode conquistar. Por isso, ao se aproximar do encerramento dessa jornada, a mensagem que fica é clara: morar sozinho foi o caminho que te levou ao maior de todos os encontros, o encontro consigo mesmo. E quem já se encontrou nunca mais se perde. Essa é a essência da maturidade, da liberdade e da força. Você pode mudar de casa, de cidade, de fase, mas a fortaleza construída dentro de você permanecerá. Porque agora você sabe que é inteiro. E quem é inteiro aguenta qualquer coisa. Morar sozinho revelou que a verdadeira fortaleza não se ergue com muros de concreto, mas com pilares invisíveis de disciplina, coragem e serenidade. O que parecia apenas um cotidiano comum se transformou em um treinamento espiritual. Cada dia foi uma prova, cada silêncio foi um mestre, cada responsabilidade foi um exercício de presença. Agora você olha para trás e percebe que não foi apenas sobre aprender a cozinhar, pagar contas ou organizar uma casa. Foi sobre aprender a sustentar a si mesmo, a confiar na sua própria força, a se tornar completo sem precisar de aplausos. Essa é a lição que poucos entendem, mas que você viveu. A verdadeira grandeza não está em depender, mas em se bastar. Esse se bastar não significa viver isolado, mas viver livre. Significa não ter medo da ausência, porque você já encontrou presença em si mesmo. Significa não ter medo do silêncio, porque você já aprendeu a escutá-lo. Significa não ter medo de começar de novo, porque você já provou que pode recomeçar do zero. A vida continuará trazendo desafios, mas agora você sabe que nada pode te quebrar por inteiro, porque mesmo quando tudo desmoronar lá fora, dentro de você existe um alicerce firme. E esse alicerce não é feito de ilusões, mas de experiências reais, conquistadas em cada noite solitária, em cada manhã difícil, em cada vitória silenciosa. Essa maturidade muda até a forma como você enxerga as pessoas. Você não precisa mais agarrar qualquer presença por medo do vazio. Escolhe com calma, com clareza, com sabedoria. Porque quem já se encontrou nunca mais aceita se perder para agradar. Isso te dá leveza nas relações, autoridade nas escolhas, serenidade nos vínculos. Você já não exige que os outros sejam seu abrigo, porque já construiu dentro de si o abrigo mais seguro. Isso não te afasta, pelo contrário, te aproxima de maneira mais autêntica, porque agora cada relação é troca, não necessidade. Cada encontro é soma, não dependência. Essa é a beleza de quem já venceu a própria solidão. E o curioso é que, mesmo sem perceber, você começa a inspirar outros. Pessoas ao seu redor notam sua firmeza, sua calma, sua clareza. Elas percebem que você não se desespera com facilidade, que não vive correndo atrás de validação, que não se deixa abalar por pequenas turbulências. Essa postura desperta respeito, porque é rara. Em um mundo onde tantos se escondem em distrações, encontrar alguém que já atravessou o silêncio é encontrar um farol.
Você se torna esse farol, não porque quis, mas porque a vida fez de você. E esse farol mostra, para quem observa, que é possível viver de outro jeito, mais consciente, mais leve, mais livre. Os estoicos sempre lembraram que a vida não é sobre controlar os eventos, mas sobre se preparar para enfrentá-los. Morar sozinho foi esse campo de treinamento. Você se preparou para lidar com perdas, para enfrentar pressões, para resistir às incertezas, não porque queria, mas porque precisou. E essa necessidade virou virtude. Sêneca dizia que a dificuldade revela virtudes que em tempos fáceis ficariam escondidas. Suas virtudes foram reveladas e agora fazem parte de quem você é. Esse legado não pode ser apagado. Mesmo que mude de casa, mesmo que a vida siga outros rumos, a fortaleza construída dentro de você permanecerá. Por isso, quando alguém perguntar o que significa morar sozinho, você já sabe a resposta. Não é isolamento, não é vazio, não é fraqueza, é coragem, é maturidade, é liberdade. É a prova de que você já encarou o maior de todos os desafios, aprender a estar bem consigo mesmo. E quem consegue isso, aguenta qualquer coisa, porque já venceu o inimigo mais difícil, o medo da própria solidão. O mundo respeita quem se torna inteiro, e você se tornou. Essa é a mensagem final que fica. Morar sozinho foi apenas o cenário, mas a verdadeira história foi a vitória silenciosa da sua alma sobre si mesma. Quando chegamos ao final dessa jornada, fica claro que morar sozinho não foi apenas um capítulo da sua vida, mas uma transformação completa do seu ser. Cada parede silenciosa foi testemunha das suas quedas e dos seus recomeços. Cada prato simples preparado foi celebração de sua autonomia. Cada conta paga foi confirmação de que você estava aprendendo a sustentar não apenas uma casa, mas a si mesmo. E no som abafado da solidão nasceu a melodia mais bonita, a certeza de que você é suficiente. Essa certeza é um dos maiores presentes que a vida pode dar, porque ela te torna invencível. Você não depende mais de ventos externos para manter seu barco no curso, porque já aprendeu a conduzi-lo com firmeza. Esse aprendizado não é apenas sobre praticidade, é sobre essência. Porque a verdadeira vitória não foi ter mantido as luzes acesas ou as roupas limpas, mas ter mantido a chama interior viva. Em meio a noites escuras, você acendeu essa chama. Em meio a dias pesados, você protegeu essa chama. E hoje ela brilha em você como sinal de que resistiu, persistiu e cresceu. Essa chama é a sua maior arma contra o caos do mundo, porque quando tudo ao redor for instável, você sempre poderá voltar para dentro e encontrar luz. É isso que os estoicos chamavam de fortaleza da alma, a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando o universo inteiro parece desmoronar. E essa paz não é algo distante, é prática diária. Está no café feito sem pressa, no livro lido em silêncio, na cama arrumada por disciplina, no espaço organizado por respeito a si mesmo. São esses gestos simples que carregam um poder imenso, porque eles te lembram que a vida não precisa de grandes espetáculos para ser significativa, precisa de consciência, precisa de presença, precisa de verdade. O mundo lá fora continuará correndo, buscando distrações, vendendo ilusões. Mas você que já aprendeu a morar consigo mesmo, sabe que a verdadeira riqueza está nos detalhes. E cada detalhe pode ser uma oração silenciosa de gratidão pelo que você já se tornou. Esse se tornar é o que mais importa. Você não é mais quem começou essa travessia. Não é mais alguém que temia o silêncio, que fugia da ausência, que buscava se completar nos outros. Agora você é inteiro. Essa inteireza não significa perfeição, mas estabilidade. Significa que você aceita suas fragilidades sem se afundar nelas, que reconhece suas forças sem se vangloriar delas. É uma inteireza tranquila, que te permite caminhar pelo mundo com serenidade. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando aceitamos as coisas como elas são. E você já aprendeu a aceitar, a compreender e a transformar. O mais belo é que, ao descobrir isso, você também descobriu seu papel no mundo. Você não vive apenas para si. Sua transformação se torna inspiração para os outros. Sua calma diante das crises mostra que é possível viver de forma diferente. Sua presença firme ensina que não precisamos nos perder no barulho.
Sua história prova que é possível atravessar desertos internos e sair mais forte. Você se torna, sem perceber, exemplo de resiliência. E esse exemplo é talvez o maior serviço que pode prestar à humanidade. Mostrar que a força verdadeira é silenciosa, mas contagiante. Porque quem aprende a morar sozinho, aprende também a iluminar caminhos para os outros. Por isso a mensagem final é simples e poderosa. Morar sozinho não é estar isolado, é estar conectado ao que há de mais profundo em você. É descobrir que você sempre terá a si mesmo. É perceber que a solidão não é castigo, mas oportunidade. É atravessar a travessia e voltar dela mais inteiro, mais maduro, mais livre. E quem descobre isso nunca mais teme a vida, porque já venceu a si mesmo. Quem aguenta morar sozinho aguenta qualquer coisa. Esse é o legado que fica, a verdade que ecoa e a chama que nunca se apaga. Encerrar essa travessia é como fechar um livro que mudou a sua vida. Você sabe que cada página teve sua importância, cada capítulo foi necessário, e cada silêncio trouxe uma lição. Morar sozinho deixou de ser apenas uma condição prática para se tornar metáfora de existência. Foi a prova viva de que a maior batalha não é contra o mundo, mas contra a própria mente. E nessa luta silenciosa você venceu, não porque eliminou o medo, mas porque aprendeu a conviver com ele sem se render. Venceu, não porque nunca caiu, mas porque sempre levantou. Venceu, não porque teve todas as respostas, mas porque aprendeu a viver com as perguntas. Esse é o triunfo silencioso que molda guerreiros da vida real. O que você conquistou não pode ser medido em coisas materiais. Não está no tamanho da casa, no valor dos móveis ou no status que o mundo enxerga. Está na força invisível que pulsa dentro de você. Está na calma com que encara os dias difíceis, na coragem com que enfrenta os imprevistos, na sabedoria com que organiza a própria vida. Essa força não é teatral, não precisa de aplausos, não busca reconhecimento. Ela simplesmente existe, firme como uma rocha no meio do mar. As ondas podem bater, os ventos podem soprar, mas a rocha permanece. E você se tornou essa rocha. Essa é a vitória de morar sozinho. Descobrir que mesmo quando tudo oscila lá fora, dentro de você existe estabilidade. Essa estabilidade te deu algo que a maioria ainda busca desesperadamente: liberdade. Liberdade de não depender do olhar dos outros para se sentir válido. Liberdade de não precisar de distrações para se sentir vivo. Liberdade de não se perder em corridas sem sentido. Você descobriu que a vida pode ser simples e, ao mesmo tempo, plena. Que a rotina pode ser leve quando feita com consciência. Que o silêncio pode ser companhia quando ouvido com calma. Que a solidão pode ser lar quando aceita com coragem. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E agora você sabe o que significa essa frase, porque conquistou o maior de todos os territórios, o domínio sobre si. Essa conquista também muda a forma como você olha o mundo. Você já não precisa mais se provar para ninguém. Já não precisa mais buscar fora aquilo que já encontrou dentro. Essa mudança traz uma leveza quase indescritível. Você caminha mais sereno, fala mais consciente, vive mais inteiro. Essa inteireza não significa que nunca mais haverá dor, mas que a dor nunca mais terá poder de te destruir. Porque você sabe que, aconteça o que acontecer, sempre terá a si mesmo como abrigo. Essa certeza é a maior riqueza que alguém pode carregar. Sêneca dizia que a maior vitória é conquistar a si mesmo. E é exatamente isso que você fez. E é curioso como, depois dessa transformação, até o futuro muda de cor. Ele já não assusta, já não parece ameaça. Ele se apresenta como campo aberto, pronto para ser explorado. Você sabe que haverá desafios, mas sabe também que já tem preparo. Sabe que cairá de novo, mas sabe que levantará de novo. Sabe que haverá noites difíceis, mas sabe também que dentro de você há uma chama que nunca se apaga. Essa confiança não é ilusão, é fruto da experiência. Você já atravessou desertos e voltou mais forte. Já encarou silêncios e voltou mais sereno. Já enfrentou dores e voltou mais maduro. E por isso, o futuro não é fardo, é oportunidade. Por tudo isso, o legado final é simples e eterno. Quem aguenta morar sozinho,
aguenta qualquer coisa, porque já enfrentou o maior de todos os medos, o medo de si mesmo, e ao vencer esse medo, descobriu que é possível viver em paz em qualquer circunstância. Essa é a lição que ecoa, a chama que permanece, a verdade que ninguém pode apagar. Você não é apenas alguém que morou sozinho, você é alguém que se descobriu inteiro, e o mundo sempre respeita quem chega inteiro. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Guilherme Silver, que está acompanhando a gente direto, de Paraisópolis, em São Paulo, e deixou sua gratidão. Guilherme, sua presença aqui é como aquela luz que brilha mesmo nos dias nublados, trazendo força e inspiração para a nossa roda de conversa estoica. Saber que o estoicismo chegou até você e faz parte do seu dia é motivo de grande alegria para todos nós. Guilherme, um abraço, meu querido. Seguimos então, chegamos ao fim dessa travessia e, talvez o maior aprendizado seja que o verdadeiro lar nunca foi um endereço, mas um estado interior. Você pode mudar de cidade, de casa, de país, mas o que realmente importa é a fortaleza que construiu dentro de si. Porque quando você aprende a morar em paz consigo mesmo, nenhum lugar parece hostil. O silêncio deixa de assustar, a ausência deixa de pesar, o futuro deixa de ameaçar. Morar sozinho foi apenas o cenário que revelou essa verdade, que você já carregava dentro de si tudo o que precisava para ser inteiro. A casa foi escola, mas a alma foi o diploma. E esse diploma ninguém pode rasgar. Essa inteireza conquistada se torna sua marca no mundo. Você já não caminha com pressa, porque entendeu que a vida não é corrida, é processo. Já não implora por atenção, porque descobriu que sua presença basta. Já não teme o vazio, porque aprendeu a preenchê-lo com consciência. Essa maturidade faz com que você enxergue a vida de outra forma. O que antes era motivo de ansiedade, agora é oportunidade de crescimento. O que antes parecia peso, agora é treino de força. O que antes era medo, agora é coragem. Essa virada não é apenas mudança de comportamento, é transformação de essência. É como se morar sozinho tivesse revelado o guerreiro silencioso que sempre esteve escondido em você. E esse guerreiro não precisa de armas externas. Sua arma é a disciplina, sua armadura é a serenidade, seu escudo é a clareza. Você não luta mais contra o mundo, mas contra as próprias ilusões. E a cada vitória nesse campo interno, o mundo externo se torna mais leve. É como se o caos perdesse o poder, porque dentro de você há ordem. É como se o barulho perdesse a força, porque dentro de você há silêncio. É como se a solidão deixasse de ser inimiga, porque dentro de você há companhia. Marco Aurélio dizia que a verdadeira felicidade é viver de acordo com a sua natureza. E você encontrou sua natureza no silêncio de morar só. Essa felicidade não é euforia passageira, mas paz constante. Está no despertar tranquilo, no respirar profundo, no olhar sereno. Está na certeza de que mesmo que o mundo desmorone, você não se desmorona com ele, porque aprendeu a se sustentar por dentro. Essa é a liberdade mais alta que alguém pode alcançar. Ser livre não porque controla tudo, mas porque já não é escravo de nada. Nem do medo, nem da solidão, nem da carência. Você descobriu que pode caminhar só e ainda assim estar completo. Essa descoberta te dá leveza. Você não se apega por desespero, não corre por ansiedade, não teme por insegurança. Você simplesmente vive, e essa simplicidade é a maior das riquezas. O mais belo é perceber que essa riqueza não serve apenas para você, mas também para os outros. Sua calma se espalha, sua firmeza inspira, sua presença conforta. Você se torna farol sem precisar falar nada. As pessoas percebem, ainda que não entendam como, que existe algo diferente em você. E esse algo é a inteireza. O mundo pode até não valorizar, mas sempre respeita quem chega inteiro, porque inteireza é rara, e o raro é valioso. Essa é a contribuição silenciosa de quem já aprendeu a morar sozinho. Mostrar, pelo exemplo, que é possível viver em paz, mesmo em um mundo em guerra. Por isso, a mensagem final é clara. Morar sozinho não é solidão, é vitória. É a travessia que separa quem apenas existe de quem realmente vive. É a experiência que mostra que você é suficiente, que você é abrigo, que você é lar. Quem aprende a morar sozinho, aprende a morar dentro de si.
E quem habita bem a própria alma nunca mais se perde. Esse é o legado. Esse é o farol. Essa é a chama que nunca se apaga. Porque se você aguenta morar sozinho, você aguenta qualquer coisa. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.